Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Hoje é o nosso 18º encontro deste ano, lendo o livro 3 do Capital de Marx. A gente está aqui no capítulo 8, diferente composição dos capitais em diversos ramos da produção e consecutiva diferença entre as taxas de lucro. Como essas duas coisas se relacionam, só que a gente está ali mais para frente já, nós paramos na página 198 aqui do PDF, neste primeiro parágrafo aqui. Bom, então vou começar aqui a leitura e depois a gente vai conversando. Porém, se os capitais de diversas esferas da produção, calculados percentualmente, isto é, capitais de igual grandeza investidos em distintas esferas da produção, geram lucros desiguais devido à sua diferente composição orgânica, isso quer dizer que os lucros de capitais desiguais em distintas esferas da produção não podem achar-se em proporção com suas respectivas grandezas, ou seja, que os lucros obtidos em distintas esferas da produção não são proporcionais às grandezas dos capitais respectivamente investidos nessas esferas. Pois esse aumento do lucro proporcionalmente à magnitude do capital empregado teria de pressupor a igualdade dos lucros em termos percentuais, ou seja, que capitais de mesma grandeza em diferentes esferas da produção têm iguais taxas de lucro, apesar da diferença em sua composição orgânica. Apenas no interior da mesma esfera da produção, quer dizer, onde rege a mesma composição orgânica do capital, ou entre esferas de produção distintas, porém com idêntica composição orgânica do capital, as massas de lucro se encontram em relação diretamente proporcional à massa dos capitais empregados. O fato de os lucros de capitais de grandeza desigual serem proporcionais às suas grandezas não quer dizer, senão, que capitais iguais proporcionam lucros iguais, porque a taxa de lucro é a mesma para todos os capitais, seja qual for sua grandeza e sua composição orgânica. O que foi exposto vale sob o pressuposto de que as mercadorias sejam vendidas a seus valores. O valor de uma mercadoria é igual ao valor do capital constante nela contido, mais o valor do capital variável nela reproduzido, mais o incremento desse capital variável, ou seja, o mais-valor produzido. Com igual taxa de mais-valor, a massa deste último depende, evidentemente, da massa do capital variável. Num caso, o valor do produto do capital de 100 é 90 de capital constante, mais 10 de capital variável, mais 10 de mais-valia, igual 110. No outro, 10 de capital constante, mais 90 de capital variável, mais 90 de mais-valia, igual 190. Se as mercadorias são vendidas por seus valores, o primeiro produto será vendido a 110, dos quais 10 representam mais valor ou trabalho não pago. Já o segundo produto será vendido a 190, dos quais 90 representarão mais valor ou trabalho não pago. Isso aqui, considerando só uma observação, né? Embora ele não falou, mas considerando a taxa de exploração, a taxa de mais-valia de 100%, né? Tá implícito aqui, né? Isso é importante, sobretudo, quando se comparam taxas de lucro nacionais. Tem uma nota aqui, que na primeira edição está como internacionais. Suponhamos que a taxa de mais-valor num país europeu seja de 100%, isto é, que o trabalhador trabalhe metade da jornada para si mesmo e a outra metade para o seu patrão. Digamos que, num país asiático, a taxa de mais-valor seja igual a 25%.
de modo que o trabalhador trabalhe 4/5 partes do dia para si mesmo e 1/5 para seu patrão. Porém, suponhamos ainda que a composição do capital nacional no país europeu seja de 84 de capital constante, C, mais 16 de capital variável, V. Enquanto no país asiático, onde se emprega pouca maquinaria, etc., e onde, num tempo dado, uma quantidade dada de força de trabalho consome relativamente pouca matéria-prima de modo produtivo, a composição seja de 16C mais 84V. Teremos, então, o seguinte resultado. No país europeu, o valor do produto igual 84C mais 16V mais 16M igual a 116, taxa de lucro 16%. No país asiático, o valor do produto igual 16C mais 84V mais 21M igual a 121, taxa de lucro 21%. A taxa de lucro no país asiático é, portanto, 25% maior que no país europeu, apesar de que, naquele, a taxa de mais-valor seja 4 vezes menor que neste. Os Carys, Bastiat e Tutti Quanti concluirão exatamente o contrário. Diga-se de passagem, diferentes taxas nacionais de lucro se basearão, na maioria, em diferentes taxas nacionais de mais-valor. Mas, neste capítulo, comparamos taxas de lucro desiguais, provenientes de uma mesma taxa de mais-valor. Além da diferente composição orgânica dos capitais, ou seja, além das diferentes massas de trabalho e, com isso, mantendo-se iguais às demais circunstâncias, também de mais trabalho, mobilizadas por capitais de igual grandeza em diferentes esferas da produção, há ainda outra fonte de desigualdade das taxas de lucro. 2 pontos. A diversidade na duração do ciclo de rotação do capital nas distintas esferas de produção. No capítulo 4, vimos que, com igual composição dos capitais, e inalteradas as demais circunstâncias, as taxas de lucro são inversamente proporcionais ao tempo de rotação. Do mesmo modo, vimos que um mesmo capital variável, ao rodar em diferentes intervalos de tempo, gera massas desiguais de mais-valor anual. A diferença entre os tempos de rotação é, pois, uma das razões que explicam por que capitais de igual grandeza não produzem, em diferentes esferas da produção, lucros de grandeza nos mesmos intervalos de tempo, e porque as taxas de lucro variam nessas diferentes esferas. Em contrapartida, no que diz respeito à proporção entre capital fixo e circulante na composição do capital, tal proporção, considerada em si mesma, não afeta em nada a taxa de lucro. Só pode afetá-la num destes 2 casos. Se essa diferente composição coincide com uma diferente proporção entre as partes variável e constante, ou seja, quando a diversidade da taxa de lucro se deve a essa diferença, e não à diferença entre capital fixo e circulante, ou quando a distinta proporção entre os componentes fixo e circulante determina uma diferença no tempo de rotação, durante o qual determinado lucro é realizado. Se os capitais se dividem em fixo e circulante, em diferentes proporção, é certo que isso terá sempre uma influência sobre seu tempo de rotação e provocará uma diversidade deste último. Mas disso não se conclui que seja diferente o tempo de rotação no qual os mesmos capitais realizam lucro. Se, por exemplo, A tem de converter constantemente uma parte maior do produto em matérias-primas, etc., enquanto B emprega as mesmas máquinas por um período maior, etc., com uma menor quantidade de matéria-prima, ambos, na medida em que produzem, têm constantemente comprometido uma parte de seu capital.
Um em matérias-primas, quer dizer, em capital circulante, e o outro em máquinas, etc. Isto é, capital fixo. A converte constantemente parte de seu capital da forma de mercadoria na forma de dinheiro, e desta novamente na forma de matéria-prima, ao passo que B utiliza parte de seu capital sem tal alteração, como instrumento de trabalho por um intervalo de tempo mais longo. Se ambos. Léo, Oi? tu quer que eu leia para ti? Não, não, tá Ah, tranquilo. Tá tranquilo, dá pra continuar. Se ambos utilizam a mesma quantidade de trabalho durante o ano, venderão, de certo, massas de produtos de valor desigual, mas ambas as massas de produtos conterão igual quantidade de mais valor, e suas taxas de lucro, calculadas sobre a base do capital total investido, serão iguais, ainda que varie sua composição do capital fixo e circulante, e que também seja distinto seu tempo de rotação. Ambos os capitais realizam lucros iguais, em tempos iguais, apesar de efetuarem rotações em tempos diferentes. Uma nota de rodapé aqui, é uma nota do Engels, né? Que diz assim: como se deduz do capítulo 4 o que foi dito anteriormente só é correto para o caso em que os capitais A e B tenham diferente composição de valor, mas seus componentes percentuais variáveis se encontrem na mesma relação que seus tempos de rotação, ou em proporção inversa ao número de suas rotações. Suponhamos que o capital A esteja composto percentualmente de 20 de capital constante fixo, mais 70 de capital constante circulante, ou seja, 90 de capital constante, como um todo, né? Mais 10 de capital variável V, igual a 100. Com uma taxa de mais-valor de 100%, os 10V de capital variável produzirão, numa rotação, 10 de mais-valia, 10M. A taxa de lucro para a rotação será 10%. Suponhamos, ao contrário, que o capital B seja 60 de capital constante fixo mais 20 de capital constante circulante. Ou seja, 80 de capital constante como um todo, mais 20 de capital variável igual a 100. As 20 de capital variável produzem, as 20 unidades, né, de capital variável, produzem numa rotação e com a taxa anterior do mais-valor, 20 de mais-valia. A taxa de lucro para a rotação é de 20%, isto é, o dobro que em A. Mas se em A roda 2 vezes no ano e B só o faz uma vez, o resultado para o ano será 2 vezes 10 igual a 20 de mais-valia, e a taxa de lucro anual será igual para ambos, a saber, 20%. A diferença quanto ao tempo de rotação, considerada por si mesma, só importa na medida em que afeta a massa do mais trabalho, que o mesmo capital pode apropriar e realizar num tempo determinado. Portanto, se uma composição desigual em capital circulante e fixo não compreende necessariamente uma desigualdade do tempo de rotação, que, por sua vez, condiciona uma desigualdade da taxa de lucro, então é evidente que, na medida em que ocorre essa desigualdade, ela não deriva da composição desigual de capital circulante e capital fixo em si mesma, mas antes do fato de que essa composição indica aqui apenas a existência de períodos desiguais de rotação, desigualdade que repercute nas taxas de lucro, na taxa de lucro. Vou fazer uma pequena pausa aqui. Se eu entendi corretamente, o que o Marx está dizendo é que não é, a diferente composição do capital, mesmo capital de 100, né, mas que
tem uma composição entre capital constante e capital variável distinta, né, entre dois capitais, não é essa distinta composição especificamente entre capital circulante e capital fixo que vai afetar a taxa de lucro, mas como que essa composição distinta implica na rotação do capital e isso vai gerar um lucro distinto. Eu entendi isso, acho que vocês também entenderam do mesmo modo ou algo distinto? Tem que considerar isso, né, a rotação do capital como sendo um dos determinantes, mas também a composição orgânica, e não a composição entre capital circulante e fixo, né, mas a própria composição que é o que ele estava falando no parágrafo anterior, né. No fundo, esse capítulo é para determinar, é para estabelecer essa dupla determinação da taxa de, digamos assim, de como os diferentes capitais podem ter diferentes taxas de lucro. Isso se deve a diferentes composições orgânicas e a diferentes rotações, tempos de rotação, né? Acho que é meio que isso que ele está tentando mostrar, né? Certo. Bom, então, se ninguém mais vai comentar, eu vou continuar, então. Por si mesma, a distinta composição do capital constante em fixo e circulante em diversos ramos da indústria não tem, pois, importância nenhuma para a taxa de lucro, pois decisiva é a proporção entre capital variável e o constante, e que o valor do capital constante, ou seja, também sua grandeza relativa em relação ao capital variável, com o capital variável, é absolutamente independente do caráter fixo ou circulante dos elementos que o integram. O mais provável, porém, e isso leva a falsas conclusões, é que, no caso de o capital fixo se achar consideravelmente desenvolvido, esse desenvolvimento não seja mais do que a expressão de que a produção se realiza em grande escala. E, por isso, o capital constante prevalece consideravelmente sobre o capital variável, ou que a força de trabalho viva empregada seja diminuta em relação à massa dos meios de produção que ela mobiliza. Demonstramos, pois, que em diversos ramos da indústria, em correspondência com a diferente composição dos capitais, dentro dos limites assinalados, também em relação a seus diferentes tempos de rotação, prevalecem taxas desiguais de lucro, razão pela qual, com igual taxa de mais-valor, somente quando se trata de capitais de igual composição orgânica, pressupondo-se tempos de rotação iguais, é que se aplica a lei, de acordo com a tendência geral, de que os lucros são diretamente proporcionais às grandezas dos capitais. E por isso que capitais de mesma grandeza geram lucros de igual grandeza em intervalos de tempo iguais. O que expusemos vale sobre o que, em geral, serviu até agora de base de nossa investigação. 2 pontos. Que as mercadorias são vendidas por seus valores. Por outro lado, não resta dúvida de que, na realidade, se prescindirmos de diferenças irrelevantes, acidentais e que se compensam reciprocamente, a diferença entre as taxas médias de lucro nos diversos ramos da indústria não existe nem poderia existir sem que isso implicasse na abolição de todo o sistema de produção capitalista. Aqui, portanto, a teoria do valor parece ser incompatível com o movimento real, com os fenômenos efetivos da produção, de modo que se deveria renunciar absolutamente à pretensão de compreender estes últimos. Da seção 1 deste livro, depreende-se que os preços de custo são os mesmos para os produtos de distintas esferas da produção, nas quais se investem partes iguais de capital, por mais que possa diferir a composição orgânica desses capitais. No preço de custo, desaparece, para o capitalista, a distinção entre capital variável e capital constante. O custo de uma mercadoria, em cuja produção ele investe 100 unidades monetárias, é para ele sempre o mesmo,
não importando se nela foi desembolsado 90 de capital constante mais 10 de capital variável ou 10 de capital constante e 90 de capital variável. Em todos os casos, ela lhe custa 100 unidades monetárias, nem mais nem menos. Os preços de custo são iguais para desembolsos iguais de capital em diferentes esferas, por distintos que possam ser os valores e os mais valores produzidos. E essa igualdade dos preços de custo representa a base da concorrência dos investimentos de capital, por meio da qual se forma o lucro médio. Terminamos aqui o capítulo 8. Acho que podemos abrir aí para conversar sobre o que a gente leu. Eu só colocaria assim para inicialmente, não sei se alguém gostaria de comentar, mas acho que isso é interessante porque no finalzinho aqui Marx vai formular uma lei, né? Essa lei aqui que ele, cadê aqui? A lei, de acordo com a tendência geral, de que os lucros são diretamente proporcionais às grandezas dos capitais, né? E por isso que capitais de mesma grandeza geram lucros de igual grandeza em intervalos de tempo iguais. Mas isso, né, pressupondo-se tempos de rotação iguais, né, entre os capitais. Então, acho que isso é uma coisa que me chama a atenção e que mostra que a rotação, né, do capital, quanto tempo demora para aquele capital retornar, né, cumprir o seu ciclo, que a gente viu lá no livro 2, isso afeta o quanto de mais-valia vai produzir, né, e quanto de lucro, por sua vez, também vai se apropriar ao final. Né? Acho que ele introduz essa discussão aqui, não lembro se ele ter falado sobre rotação antes, né, só lá no livro 2, acho que aqui ele está voltando com essa discussão de rotação. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. E, por fim, ele retoma aqui o coisa do preço de custo, né? Que aí é outra coisa também interessante, né? Que aqui desaparece, que ele fala essa distinção entre capital variável e capital constante, e desaparece também a própria ideia de exploração do trabalho na aparência, né? E aí que tem a ver com essa lei que ele estava falando antes, né? O capitalista pensa, eu vou mobilizar tanto de capital, eu espero oferir tanto de lucro, né? Em tais e tais projetos. Mas depende do próprio empreendimento em si mesmo, né? Das condições e tudo mais, tanto para distribuição, acesso ao mercado, etc., que vai afetar também o quanto de lucratividade vai se ter. Eu destacaria esses 2 pontos, né? Não sei se alguém mais queria comentar outras coisas, mas está aberto aí. Vai lá, Leonardo. Eu achei curioso o momento que ele fala um pouquinho acima, nesse parágrafo anterior do que está aí na tela, quando ele fala que a teoria do valor parece incompatível com o movimento real, discutindo essa diferença entre taxa de lucro. É um tanto curioso, né? Que ele vem dizendo que ele está pressupondo que as mercadorias são vendidas por seus valores, mas não resta dúvida de que, na realidade, se prescindirmos dessas diferenças irrelevantes e acidentais, as diferenças entre as taxas de lucro passam a ser inexplicáveis. Então o que ele está dizendo aqui, se eu entendi, é que essas diferenças acidentais são importantes para entender os movimentos que vão compensando para fazer essa equalização da taxa de lucro e também explicar a diferença. Então, eu não sei se são esses movimentos acidentais que a gente pode tirar como coisa importante, mas eu acho que, na verdade, esse capítulo 8, eu confesso que eu acho ele muito, muito elegante, assim, da parte do Marx, porque como se o Marx estivesse criando meio que uma antessala, porque ele vai fazendo 9 ali, que é famigerada transformação de valores em preço de produção.
E essa antessala, essa expectativa assim, que ele vai criando, é justamente que ele apresenta assim, nessa parte final aqui, né? De dizer o seguinte, é como se ele estivesse colocando um grande problema. É preciso criar uma maneira de compatibilizar o fato de que os capitais em concorrência vão tender a ter uma taxa de lucro nivelada, digamos assim, eles não vão ter taxas de lucro tão diversas quanto ele vai apresentando aqui ao longo desse capítulo. Não, isso não existe na realidade, na concorrência há uma tendência de nivelamento, mas ao mesmo tempo o Marx quer compatibilizar isso com a lei do valor, ele não quer jogar no lixo a lei do valor. Então, ele termina o capítulo meio que criando essa expectativa, assim, desse problema. Como compatibilizar a lei do valor com o fato de que os capitais se apropriam de uma taxa média de lucro, digamos assim. E é isso acho que ele vai resolver no capítulo seguinte. Aqui ele está só meio que criando essa expectativa, me parece, assim. Sim, legal. Eu também tenho essa impressão que vai se resolver nos próximos capítulos, né? Um preâmbulo, assim, ó, tem uma contradição, né? Na apropriação e na produção, mas isso se resolve lá na frente, né? Eu acho que é esse que é o grande problema mesmo, né? Taxas de lucro desiguais por ramo que vai chegar, por ramos, né? Que depois vai ter que ter uma igualdade aí nas taxas de lucro, né? Acho que é meio que isso mesmo, né? Vai criando que é o problema, né, o problema da transformação que está ali na frente, ali daqui a pouco, né, que vai gerar todo esse debate interminável que tem aí, né? Mas eu também tenho essa impressão do capítulo, sabe, que anuncia que para frente vai se resolver esse problema, essa contradição aí, né, entre composições orgânicas distintas, a apropriação, né, de taxas de lucro distinta por ramos de produção e tudo mais, como que isso vai se dar lá com a discussão da equalização, né, a taxa de lucro. Ô, Léo, só para... Você falou sobre a rotação, tem capítulos anteriores, o Marx também fala de rotação aqui no livro 3, quando ele fala lá que ampliar o tempo de rotação amplia também a apropriação da taxa de lucro. Eu não lembro se está no 4 ou no 5, mas eu lembro que a Raquel até explicou, né, deu lá o exemplo no dia como é que se você aumenta o seu tempo de rotação com dada magnitude do seu capital, você se apropria de uma taxa de lucro maior. Eu também tenho essa impressão do capítulo aqui. Sim, cara, acho que eu tinha até me esquecido, mas aí no caso diminui o tempo de rotação, né? Ou aumenta o número de rotações, né? Para gerar uma taxa de lucro maior. Né? Isso. Não, boto fé. Isso aí que a Raquel falou de que é uma espécie de preparação, né? Agora para o capítulo 9, que é esse capítulo aqui da formação da taxa geral de lucro, né? Eu acho que é bem isso. Esse capítulo 8 ele está preparando, né? O terreno. Bom, eu consulto. Vamos então entrar pelo menos Não, eu queria colocar uma questão. Claro, mas por favor, está aberto. Olha, lá pelas tantas aí, ele faz duas comparações, empresa A com empresa B. É chato que não tem um quadro aqui, mas ele fala assim, olha, o capital adiantado de ambas é igual, tá? Só que eles estão na relação inversa. Quer dizer, eu tenho um capital constante, um capital variável da empresa A, e eu tenho um capital constante e um capital variável da empresa B, essa soma é igual, são iguais. Só que eles estão numa relação inversa, vamos supor 90-10 e 10-90, tá? Bom, então vamos supor que eu tenho uma taxa de mais-valia constante de 100%. Bom, então eu vou ver a taxa de lucro. Ele mostra que a taxa de lucro é maior para aquele que tem um capital variável maior, né? Ele mostra isso, né? Então, a taxa de lucro é maior para aquele que tem capital variável maior, dado que C mais V é constante. Bom, isso aí é uma coisa curiosa, porque isso aqui era um convite para que houvesse o contrário, né? Você não aumentasse o seu capital constante. E por quê? Porque a taxa de lucro vai ser maior.
porque você tem uma taxa de mais-valia constante, o que parece ser uma contradição, né? Então, aonde está? Bom, se a taxa de lucro é maior, eu vou aumentar o capital variável, desde que eu mantenha fixo o capital fixo mais o capital variável, o que leva a um paradoxo, né? Então, como é que vocês olham isso aí? Então, é como se ele estivesse levando, digamos, justamente assim ao extremo, às últimas consequências, o problema de se dizer que os capitais vendem as suas mercadorias pelo seu valor, né? Sim, Esse aí é o problema de se dizer que o capital vende a mercadoria pelo seu valor. Se ele vende pelo seu valor, ele tem que necessariamente ser o menos produtivo possível. Quanto mais capital variável por capital constante ele emprega, tanto maior vai ser sua taxa de lucro, né? Tanto maior vai ser sua taxa de lucro, né? Exatamente como tu apresentou, né? Eu acho que é isso, por isso que eu estava falando, assim, acho que isso que tu falou era, na verdade, até o que eu estava pensando aqui, acabei me enrolando e não falei direito. Mas acho que é isso, assim, ao levar essa afirmação de que os capitais vendem as suas mercadorias pelo seu valor ao extremo, a gente chega a esse problema de que a gente teria, em primeiro lugar, diferentes taxas de lucro nos diferentes ramos de produção, de acordo com as diferentes composições orgânicas, e pior ainda, que os capitais menos produtivos, ou seja, aqueles que empregam mais capital variável por capital constante, seriam mais lucrativos, né? E é isso que o Marx tem que resolver. Diz, ó, isso aí está errado. Não é assim que as coisas acontecem em concorrência, né? Por isso que eu acho que é elegante, porque é como se ele estivesse apresentando primeiro, digamos assim, o caso extremo de que os capitais vendendo suas mercadorias pelo seu valor, para depois mostrar qual é o preço, efetivamente, que esses capitais vendem, né? Que seria o preço de produção, né? Mas não sei se era por aí que você estava querendo ir, Fernando. é porque a tendência é exatamente o inverso, né? É o aumento do capital fixo e a redução do capital variável. Mas a taxa de lucro varia no sentido contrário. É Mas esse, mas só uma coisa, ver se tu concorda. Para o capital individual, não. É o que o Marx vai mostrar na sequência. Ele vai dizer assim, quando ele construir o preço de produção, ele vai chegar na consequência de que, para esse capital individual, interessa aumentar, sim, a produtividade, que ele vai se apropriar de uma massa de lucro, não de uma taxa, de uma massa de lucro cada vez maior. O problema aparece para o capital total da economia. Se o capital total começa a apresentar, digamos assim, cada vez mais capital constante, cada vez menos capital variável, isso vai se resolver numa queda tendencial da taxa de lucro, né? O problema que a gente vai ver mais para frente lá da crise. Mas eu acho que essa é toda a questão, assim, para ele no próximo capítulo também, que tem uma diferença, acho que tem uma diferença de dimensão, assim, entre capital individual e capital total. Para o capital individual, quando o Marx construiu o preço de produção, para a ideia de valor, isso não funciona. A ideia de valor, aí a gente chega nesse problema aí, que interessaria o capital ser cada vez menos produtivo, que a gente sabe que não é verdade. Mas quando ele construir o preço de produção, a gente vai ver que se ele se tornar cada vez, capital individual, se tornar cada vez mais produtivo, tanto maior vai ser a massa de lucro que ele vai ser capaz de se apropriar. Mas para o capital total isso é um problema, porque indica, né, a tendência da crise, indica uma tendência de queda tendencial lá da taxa de lucro. ou seja, em termos, usando um termo mais atual, não é escalável, né? Quer dizer, o fato de você usar muito capital variável e pouco capital constante não é escalável, quer dizer, você não ganha na escala, quer dizer, você tem limites de escala de produção, né? Ao passo que o inverso, com o aumento do capital constante e a redução do capital variável, isso aí é escalável, quer dizer, é muito mais simples, muito mais fácil multiplicar o volume de produção, né? Ou seja, as duas funções são crescentes, mas com um capital constante, a função de produção é muito mais tem um fator de, de multiplicação muito maior, né?
Você falou escalável, só para eu entender, eu não sei se eu entendi bem a palavra. Esse é um termo usado no meio burguês, né? É quando você qual é a sua capacidade, por exemplo, o que você tem que fazer para duplicar a sua produção, né? Ou triplicar a sua produção. Quer dizer, a função de produção é crescente, né? Então, se você tem muito capital variável, você tem que contratar muita gente para você aumentar a produção. E quando você tem um capital constante muito alto em relação ao capital variável, é só colocar mais máquinas, tá? Você vai colocar mais máquinas e menos mão de obra. Então, é muito mais fácil você aumentar a produção. Então, ela fica mais escalável. Quer dizer, é muito mais fácil você aumentar o volume de produção, porque você vai aumentar só o capital fixo. E o capital fixo está em constante mudança, etc. Quer dizer, você não tem que contratar tanta gente quanto o capital que você vai colocar no capital constante, né? Então, ou seja, quanto maior o capital constante, mais escalável é a produção. Não, sim, e aí eu acho que, em cima do que a Raquel estava colocando também, né, acho que o ponto dessa aparente contradição, né, porque esse capítulo aqui ele está mostrando digamos, a lei do valor ela se torna, vamos dizer, incompatível, né? Mas aí ele resolve isso, me parece, não introduzindo a concorrência, né? Porque não é que ele não está tratando em termos de concorrência já aqui. Inclusive, em capítulos anteriores, ele até falou já uma definição de concorrência, mas eu acho que ele ainda está, me parece, assim, numa transição do capital individual para o capital total, desde ali o final do livro 2 e entrando agora aqui no livro 3. E aí ele está meio que chegando no limite desse momento, né? Porque olhar como se fosse a partir do capital individual e ver a formação da taxa de lucro ou da lucratividade a partir exclusivamente do capital individual, né? Como se a empresa maximizasse seu lucro, né? Para ser mais explícito, né? Isso não é assim que funciona, né? Ela depende, na verdade, de uma dinâmica de concorrência. É como que ela está inserida numa dinâmica de concorrencial, né? E é nessa dinâmica concorrencial que faz sentido escalar a produção, né? Produção escalável, como você falou, ou investir em mais capital constante em relação a capital variável, né? É apenas em concorrência, né? Eu tenho um exemplo histórico muito interessante, que foi um erro que cometeu Mao Tse-tung na produção de aço, né? Ele fez, ou ferro, né? Ele fez aciarias ou indústrias de fundição pequenas e estimulou, porque empregava muita mão de obra. E isso foi um erro muito muito grande da parte dele, e ele acabou ah, eliminando esse projeto para fazer grandes siderúrgicas, né? Onde o capital constante era muito muito superior ao capital variável. Ele estava muito afim de reduzir o desemprego, então ele optou por pequenas fundições. E foi um erro econômico muito sério nos anos 50 da China, mais ou menos. Acho que nos anos 60, talvez, né? Sim, sim, Anos sim. 60, né? Não, boto fé. Eu acho que essa é até uma coisa para se estudar mesmo, né, nas experiências de socialismo real. Mas, enfim, acho que o ponto é esse. Essa discussão também é muito comum no meio rural, quer dizer, a agricultura familiar ou a agricultura extensiva. É uma discussão assim que é difícil você não, eu defendo a fixação do homem do campo com uma pequena área de, sei lá, 10 alqueires. E aí o sujeito fala, bom, isso aí não é escalável, quer dizer, não dá, eu tenho máquinas, tratores, então a saída tem sido cooperativas, né, onde você pega o capital constante e reparte entre vários
entre vários pequenos produtores, né? Então, o capital constante fica um só para muitas propriedades. Mas é uma discussão sem fim, essa é uma discussão bastante complexa. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais se queremos discutir e pensar em termos de planificação, né, econômica, né? Aí se torna uma questão bem relevante, né? Bom, acho que falamos bastante aqui desse texto, né? A gente poderia iniciar aqui o capítulo 9, mas acho que a gente não avançaria muito, né? Então, eu acho que, enfim, penso que talvez deixássemos para o próximo encontro esse capítulo 9. O que vocês me dizem? Ou vocês acham que a gente já começa um pouquinho agora? Só antes de responder, posso só mencionar uma última coisa sobre o 8 ali, que talvez seja interessante só de pensar. Que tem uma coisa que o Marx está falando ali, quando ele está comparando o país europeu com o país asiático ali. E aí é dos raros momentos, isso é, bom, raros eu também estou sendo exagerado, o Marx faz muitas vezes também. É um dos momentos em que o Marx considera diferentes taxas de mais-valia, né? Ele está considerando diferentes taxas de mais-valia junto com diferentes taxas de lucro, né? E eu estava lendo isso aqui e, assim, não pude deixar de lembrar, né, tipo, um trabalho recente que eu estava lendo, daquele esforço, assim, que aparece entre vários economistas e tal, mas acho que talvez o Michael Roberts seja um dos que tem tentado fazer isso, né, que é calcular uma taxa de lucro mundial, digamos assim, uma taxa média de lucro entre os países, digamos assim, né. E um dos incômodos, assim, eu confesso que não sei formular completamente assim, todos os incômodos que eu tenho com essa ideia de taxa de lucro mundial, mas um deles é justamente isso aí que o Marx está apresentando, assim, porque a gente pode até chegar numa taxa média de lucro, digamos assim, a gente poderia, vamos supor ali, né, se a gente antecipasse um pouquinho que a gente vai fazer no capítulo 9, né, e tentasse já calcular ali, digamos, uma taxa média de lucro desses dois países, né, do país europeu e do país asiático. A gente poderia chegar uma taxa média ali, entre esses dois ali. Só que a gente teria taxas de mais-valia diferentes operando em cada um deles, né? E que isso diz respeito ao mercado de trabalho de cada um deles, diz respeito à jornada de trabalho de cada um deles, aos salários pagos, na intensidade de trabalho, e assim por diante, de cada um desses países, né? E o que talvez um dos incômodos importantes em relação com a uma taxa média de lucro internacional, ou entre os países, seja justamente talvez ela não vai deixar tão clara, ela vai mascarar um pouco justamente a diferença entre as taxas de mais-valia entre esses países, né? E que talvez, enfim, seria uma coisa comum desse cálculo, embora pudesse indicar alguma coisa, esse cálculo da taxa média de lucro pudesse indicar uma certa transferência de valores entre os países, e assim por diante, mas tenho a impressão que talvez poderia mascarar justamente isso que o Marx está mostrando aqui, que é uma taxa de mais-valia diferente entre eles. Enfim, só esse comentário, mas acho que já acabei respondendo também a outra pergunta do Léo, né, se a gente começa ou não, no espaço aqui. O seu microfone deu umas falhadinhas ali, mas acho que conseguiu entender um pouco o que você falou. Você estava comentando sobre isso aqui que o Marx fala, né? Aí estava se referindo sobre a impossibilidade de se calcular uma taxa de lucro mundial, era isso que você estava falando? Porque deu umas falhadinhas no seu microfone, eu não sei se eu entendi corretamente. Não era impossibilidade, era só o fato de que calcular a taxa média de lucro, seria possível calcular a taxa média de lucro entre esses dois países, mas talvez isso mascararia, deixaria não aparente, digamos assim, a diferença da taxa de mais-valia desses dois países, que diz respeito daí, sei lá, os salários diferentes que são pagos nesses países, intensidade de trabalho que é diferente, jornada de trabalho que é diferente, né? Enfim, é só uma impressão, assim, que eu estava querendo compartilhar. Eu acho oportuno comentar aqui por que a
a indústria de vestuário, a indústria de calçado, por exemplo, foi para os países periféricos, por exemplo, né? Isso que está exposto aqui mostra muito bem, quer dizer, a taxa é mão de obra intensiva, né? Vestuário e calçado, se bem que calçado teve um avanço muito grande, mas aonde a mão de obra é intensiva, vale mais a pena fazer aonde a taxa de mais-valia é maior, né? Quer dizer, você... Então, na verdade, são vai tudo para os países, foram para os países, para a Índia, para o Brasil, para Bangladesh, para o Vietnã, a Malásia, e os Estados Unidos praticamente não faz vestuário, né? E nem moda luxuosa. Mas aí eu acho que deu uma contradição, porque se aqui o Marx está falando que no caso do país asiático a taxa de mais-valia é menor. Não, bom, eu acho que a taxa de mais-valia, pô, você pega o açúcar, por exemplo, né, aqui, você tinha trabalho escravo, né? Ah, o, a, a, o capital variável é muito elevado, né, para alguns setores industriais, como eu citei, o calçado e vestuário, por exemplo. Outra coisa que mudou de localização industrial foram as siderúrgicas, mas por outro motivo, né, porque são indústrias muito sujas, né? E, mas aí, por exemplo, você vê que há uma inversão do capital constante com o capital variável, embora ele tenha colocado a taxa de mais valor menor no capital no país asiático. Eu acho que isso não é bem verdade, né? Para os empregados aqui da Bangladesh, Vietnã, etc. Eu fico pensando, por exemplo, no caso de Vietnã, China, por exemplo, Bangladesh já não sei dizer, mas no caso de Vietnã e China, eu imagino que a formação do salário do trabalhador nesses países tem uma série de elementos que não compõem esses salários, de modo que eles aparecem mais rebaixados, né, do que no caso de outros países. Não sei se passa por aí, né? E aí, no caso, talvez até a taxa de mais-valia pudesse não ser tão, mais alta ou menor do que no país europeu, mas, enfim, os salários seriam mais rebaixados devido à composição desse salário não ter elementos que tem no caso dos países europeus, sei lá. Estou pensando alto aqui. Não, você vê, por exemplo, que a paridade do poder de compra, o PIB chinês é maior que o PIB americano, né? E a paridade do poder de compra mostra o que um fulano ah, come, né? Que vive, habita, etc. Então, na verdade, o, o salário, se não fosse assim, se não fosse desse jeito, essas indústrias não migrariam. Elas não migrariam. Tanto é que tem uma perspectiva negativa para a China, que ela fica igual ao Japão. O Japão começou com produtos de imitação e depois ele teve um crescimento econômico muito grande e os salários dele, do Japão, ficaram praticamente equalizados com os salários dos grandes centros econômicos. Então, ele teve que mudar o seu perfil de produção.
Então, a China também corre esse risco. Quer dizer, então as indústrias vão migrando para países onde o custo da mão de obra é mais barato. E aí eles vão colocando, substituindo, mudando o perfil industrial para produtos com maior agregação tecnológica. O que aconteceu com os Estados Unidos, que é o que vai explicar o fenômeno da desindustrialização americana. Verdade, boto fé. Bom, bom, acho que chegamos então no nosso final, né? Aí na próxima semana a gente pode continuar então do começo do capítulo 9, que é um capítulo bem importante aí do livro 3, né? E onde vai discutir a taxa média de lucro e essa transformação de valores em preço, em produção. Bom, então aí semana